The Beatles, na voz de John Lennon. Bom demais, não é? Eu gosto. Foi da sua época? Não foi da minha, mas conquistou meu coração. Olha, coisa boa fica na história de qualquer geração. Olha, ó. Espetacular. Gente, é o seguinte, nesse clima gostoso de The Beatles, programa Bendita a Hora nessa terça-feira, aqui pela Rede Vida de Televisão. É muita alegria estarmos aqui. É um grande programa, é ou não é? E com convidados maravilhosos também. Por isso, antes do padre apresentar para vocês essa mesa maravilhosa, vem junto com o padre Marcos agora. Vamos entrar nele. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Hoje a igreja está celebrando um intercessor muito interessante, inteligente, que viveu ali no começo do século, na época de São Francisco, São João Boaventura, né? Então tá aí, vamos pedir a intercessão dele também hoje nesse dia, né, na nossa igreja. Mas olha aqui, minha gente, ó, o programa hoje está maravilhoso, hein? Vamos começar pro meu lado esquerdo. Ela está vindo pela primeira vez no meu programa, aqui na Rede Vida. Ela é uma grande psicóloga em todos os sentidos, capaz, inteligente e alta, bem alta. E ela também é escritora, gente, é psicóloga, ela é pedagoga e neuropsicóloga. Eu estou falando aqui com ela que trouxe esse trabalho maravilhoso, doutora Renata Bergamin. Prazer. Aqui, ó. Tudo doutora bom? Renata, que Deus abençoe, seja bem-vinda. Dá uma olhada aqui, mineiro. Trabalho dessa mulher aqui, ó. O Nascer de um Novo Olhar. É um livro muito específico para vocês, mulheres, tá? Muito bacana. Daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho dessa obra-prima dela aqui. Doutora Renata, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, muito padre. Querida aqui. Muito obrigada. Maravilha. Ele já veio aqui no meu programa, gente. Ele é médico cirurgião vascular, atua na área de varizes, trombose, lipedema. Isso aí. Né? Há 20 anos, hein? Ele é super experiente, apesar de ser novo ainda. Tá? Eu estou falando do nosso querido doutor Fernando Bacalhau. Doutor Fernando, Deus abençoe, viu? Obrigado, gratidão, obrigado a oportunidade aí, conta com a gente sempre. Você é muito querido e muito capaz, por isso o senhor está aqui mais uma vez no nosso programa, tá? Muito querido mesmo. Gente, ela já sabe, né? Ela é produtora, radialista, comunicadora daquelas que pouco se encontra por aí, hein? Estou falando dela, atua junto com o padre Patrícia Diniz. Patinha, seja bem-vinda. Minha música, hoje tá bem ajeitada. Boa tarde, gente. Oi, gente da Rádio 9 de Julho. Olha a voz. Uau. Patinha, grande profissional. Maravilha. Agora, esta mulher aqui, ela é uma baita de uma cirurgiã dentista, gente. Trabalha, é especialista em trabalhar, arrancar dente do siso quando precisa. Aliás, todos os dentes do siso precisam ser retirados? É uma pergunta que daqui a pouco nós vamos falar para ela. Ela é a nossa querida doutora Alessandra Oldani. Olha aqui, ó. Doutora Alessandra, seja bem-vinda. Muito querida, viu? Maravilha. Gente, aproveitar essas preciosidades aqui, vamos a um pensamento. Eu gostaria de saber um pouquinho a opinião de vocês aqui, ó. Esse aqui, ó. Momentos bons e ruins fazem parte da vida, ok. A diferença é que um marca e o outro ensina. É um pensamento muito legal mesmo.
Agora, vocês concordam que nos momentos da vida de todos nós, que faz parte momentos bons, momentos que também não são bons, claro, existem momentos que não são bons para todo mundo, por mais que você tente evitar, às vezes os momentos difíceis vêm. Mas vocês concordam, queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês rapidamente, que a diferença é que um marca e o outro nos ensina? Vocês acreditam que o que ensina, por exemplo, é a parte ruim? Ou como vocês pensam isso aí? Com certeza, padre. Eu que trabalho com áreas extremas da vida, né? Momento da morte, momento do medo, da angústia de perder um familiar, perder uma mãe, perder um pai. Nessas horas, a gente aprende que a vida é muito mais do que qualquer briguinha, que qualquer problema. Então, a gente vê irmãos se reconciliando, filhos dando o último beijo no pai. A gente se emociona muito, às vezes, em áreas de hospital, porque a gente vê que realmente tem momentos que são extremamente difíceis, mas extremamente positivos no final, que vão juntar novamente uma família, que vão fazer um bem para a pessoa. E da mesma forma, os momentos bons marcam demais. Eu lembro, tenho 2 meninas, são momentos diferentes, mas únicos, né? É engraçado como o amor se multiplica, né? Hoje eu entendo, né? Você ama uma, debema outra, você ama... Você vai multiplicando, né? São momentos que marcam, inesquecíveis, né? E aí você vê que coisas materiais, coisas são tão passageiras que você nem lembra. Você deseja tanto um carro, um mês depois você já nem lembra mais que você comprou. Verdade. Mas essas coisas são... Marca em si. E por isso eu acho que é importante não deixar os momentos ruins apenas para o fim da vida, para um momento de falta de saúde, reconciliar no final. Perfeito. É tão duro, né? Vocês concordam com isso também? Concorda, Patinho, com esse pensamento? Doutor também? Concordo, mas eu acho que eu colocaria ainda que o que muitas vezes os bons marcam e ensinam, como os ruins também marcam e ensinam. Eu acho que eles são as duas coisas juntas. Porque um momento de família, por exemplo, né? Quando a gente já não tem mais meu pai, marcou e me ensinou a saber a importância dele ali, de como o pai faz a diferença ali naquela estrutura familiar. Então, eu acho que tem as duas coisas, tem os dois pontos. Eu conversava com o Douglas hoje, antes de você chegar na rádio, um pouco disso. A gente falava disso, né? De que a gente mesmo ali no nosso caminhar da fé, a gente tem os nossos momentos ruins, mas é a nossa fé que sustenta, que faz a gente acreditar que o bom vai chegar. Aquela esperança de que o bom vai chegar. A fé é uma esperança daquilo que você sabe que vai chegar, mas não sabe quando. Exatamente. E aí o meu amadurecimento na fé vem desse momento também, de olhar para trás e falar, eu vivi aquilo, eu venci aquilo, meu milagre chegou e eu vou continuar em frente. Então, eu acho que traria as duas coisas, o bom e o ruim marca e ensina para mim, né? Os dois, né? Que legal, bacana. Você pensa assim também, doutora? Eu penso muito isso, e ficando do lado de cá, como o doutor disse, ele disse da família, eu tive câncer, né? Então, isso faz 2 anos, então eu vivi entre a vida e a morte, e é uma bênção, Deus dá a oportunidade de a gente acordar todos os dias, com saúde, e saber que você passou por um deserto, né? Porque a gente pede para Deus, eu quero acordar bem, né? Cuido dos meus filhos, da minha família. E quando a gente está passando esse processo de enfermidade e vem a cura, então assim, eu tenho só a agradecer hoje a vida que eu tive, a vida que eu tenho, e foi um marco que veio para aprender muitas coisas dos dois lados, do lado bom e do lado ruim. Então eu senti na pele o que é ser o lado bom, o que é o ruim, e essa frase é importante porque ela marca e ela ensina a gente ser um ser humano, amadurece. Eu sempre tive uma filosofia de que nós somos indivíduos, ninguém vai fazer o que eu tenho que fazer por mim. Perfeito. O seu livro diz muito isso. Falou muito. Né? Então, ninguém vai comer pelo paciente, o doutor vai estar lá, vai fazer, nós vamos ajudar, mas é individual. Então, se eu não fizer por mim, a família vai ajudar, é um apoio, tudo é um apoio. Mas nós somos seres humanos, indivíduos. Então, eu aprendi isso, que eu tenho que fazer por mim para eu poder fazer pelos outros. É isso que você também pensa, Renata, sobre esses pensamentos? Certeza. Com toda certeza. E muito disso eu trago aqui no livro, eu junto com a Solange. Nós trouxemos muito das nossas vivências em particular, mas muito do que a gente acompanha no consultório. E eu costumo dizer que a dor, ela não nos define, mas ela nos transforma. Boa. Então,
por mais difícil ou desafiador que tenham sido diversos momentos das nossas vidas, eu passei por algumas situações bastante delicadas também, tanto na parte de saúde quanto na parte mental também. E isso não me definiu. Eu poderia ter ali falado, olha, chega, deu. Poderia, mas isso seria desistir de mim. Não, e eu preferi ir pelo caminho da resiliência, de acreditar, não é isso que Deus quer para mim, então vou fazer a minha parte, assim como a doutora também falou. Que então legal. ela Bacana segue. Mesmo. Viu que legal, gente? A opinião de um pouquinho de cada uma delas aqui nos ajuda, né? Que nem aquela mulher que está grávida, tem as dores de parto, quem é mãe sabe, né? As dores de parto é uma dor, dizem que é horrorosa. Mas na hora que veio o bebezinho, aquela dor, ela trouxe algo maravilhoso na vida. Então é uma questão tudo para se pensar. Mas nós temos uma enquete hoje. A nossa enquete é o seguinte, ó. 15 de julho é comemorado aqui no Brasil o Dia do Homem ou do Carro Elétrico, minha gente? Vamos ver. Essa aí até para mim ela é diferente, hein? Tá? Mas o que você vai fazer? Você que vai... você vai entrar no @programa Bendita Hora e você no Instagram, tá certo? E você vai votar lá. Você acha que no dia 15 de julho se comemora o Dia do Homem ou o Dia do Carro Elétrico? Sua opinião. No finalzinho do programa, nós vamos ver quem é que acertou e vamos falar. Quem acertou foi esse aqui, ó. Tá? Não pode falar ninguém aqui agora, só o nosso povo lá. Fechou? Vamos lá, primeira informação aqui, gente. Olha aqui, ó. Cirurgia do siso. Entenda os riscos e os cuidados necessários da operação. Ó, me parece que o dente do siso é esse aqui, né? É esse? É esse. É esse aqui, que nasceu fora da pista. Né? De ladinho. Exato. Doutora Alessandra, o dente do siso, na verdade, assim, eu tinha feito até uma pergunta assim. A gente já viu que ele nasceu de uma maneira um pouquinho fora daquilo que parece ser comum, né? Necessariamente tem que tirá-lo, não necessariamente. Se tem, quais são os riscos de não tirá-lo e os cuidados que a gente tem que ter no momento da cirurgia, do procedimento. Sim, nesse caso, nessa imagem, só para entender, o dente do siso, ele é um dente que faz parte da boca e ele vai, se ele tem oclusão, ele oclui certinho, ele mantém lá, porque ele ajuda na mastigação, ele tem a função dele. Perfeito. Nesse caso, ele já está fora da arcada. Então, imagina que a gente tem um osso e ele está nascendo aqui. Ele teria que nascer aqui na boca, no vão, claro. Ele está nascendo fora da posição. Então, ele é um dente que vai atrapalhar na articulação, na mordida. Então, ele é um dente que tem que ser extraído. Ele está incluso nessa imagem, ele está dentro do osso, ele não aparece aqui na gengiva. Tá. Ele está dentro. É que não parece, mas ele está dentro do osso, viu, minha gente? Se imaginar que os dentes estão todos aqui, ó, ele está aqui. Então ele já não tem função, ele já não vai ocluir, né, não vai morder com o dente superior. Perfeito. Então ele não tem função. Se ele não tem função e eu extraio, o de cima vai ficar sozinho. Entendi. Então o dente ele tem necessidade de ter contato com alguém, né, do lado dele, né, o antagonista. Então vai ter que extrair o superior também. Então nesse caso a indicação é a extração dos dentes superiores e inferiores. Para que haja o encaixe dos dentes, da mordida, né? E dessa forma que ele está encaixado, ele vai querer sair, ele não tem como sair porque ele vai bater na raiz do outro, então ele está impactado. Não sei se dá para ver ali. Ele vai ficar batendo, ele não vai sair na forma correta. Então, ele vai prejudicar esse segundo molar. Em alguns casos, não há necessidade de tirá-lo? Sim, se eles estiverem oclusos certinho, um em cima do outro, não tem problema. Ele vai ficar e vai ter a função mastigatória. Tem dente que ele vai estar certinho, tá ocluindo, mas ele é um dente que ele pode estar cariado. Vale a pena eu fazer um canal, tratar esse dente, que é a endodontia? Depende, porque ele tem todos os dentes têm a sua formação e sua função. Então, os centrais eles vão cortar, o canino vai perfurar, os molares vão mastigar. Então, ele tem a função. Mas se ele tiver a raiz igual os outros, dá para fazer um canal. Senão, não. O dente do siso ele é o diferentão da boca.
Por isso que ele chama do siso. Siso por quê? Por causa... Ele é o diferentão. Cada um tem a sua anatomia. Os dentes, a gente conhece o dente pela anatomia. Se você colocar um dente aqui para mim, para qualquer profissional, nós vamos saber se ele é superior, inferior, do lado direito ou esquerdo. Então, o dente do siso, ele tem um formato que ele imita o pré-molar, ele imita o molar, ele não tem uma definição. Entendi. Então, tem pessoas que têm ele com 2 raízes, com uma raiz só, as raízes bifurcadas. Então, ele é um dente que dá muito trabalho. Então, tem que ser avaliado para decidir o que vai ser feito. Mas, dente do siso tira. Nem sempre. Porque, às vezes, alguém já perdeu o segundo molar e ele passa a ser o segundo molar. Então, ele tem função. Ele pode ser um benefício, inclusive. Um benefício de um apoio para uma prótese, quando você perde um dente. Então, é individual, é uma avaliação. O que atrapalha é onde ele está encaixadinho, né? Se ele estiver encaixado numa região que não atrapalha a mastigação nem a parte dos ossos, ele pode ficar ali quietinho. Eu, por exemplo, tenho meus 4 dentes do siso. Não precisei extrair, mas já extraí muitos problemáticos. Que legal, tá vendo, gente? Uma super explicação da doutora Alessandra. Ei, mineiro! Mostra a doutora Renata aqui, tá vindo pela primeira vez na maior televisão do Brasil, hein? Olha só. Ela tá feliz de estar aqui, hein? Eu estou. Ela tá feliz, doutora. Pode me chamar mais vezes. Pode? Pode. Eu vou falar uma coisa pra você. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Renata, ela escreveu essa obra aqui, O Nascer de um Novo Olhar. A força de uma mulher começa no momento em que ela decide se olhar com novos olhos. Ela pegou uma frase do Mágico de Oz, ou não? Não, Mágico de Oz é a editora. Pelo amor de Deus, olha aqui, a editora Mágico de Oz. Mas, doutora Renata, esse aqui é um livro, eu acho que é legal falar isso aqui, e você tratou ele com muito carinho. Você como uma especialista, psicóloga, escritora, mais para a natureza feminina? Exatamente. Ele foi um livro em que eu e a minha colega, minha amiga Solange... Solange, né? Nós juntas pegamos as nossas vivências em particular e tudo que a gente já acompanhou nesses muitos anos, quase 20 anos aí de consultório, acompanhando muitas mulheres... muitas histórias, ressignificando muitas dores. Aqui, e aí nós pegamos todas essas histórias com todo o embasamento teórico aí da terapia cognitivo-comportamental, a espiritualidade, outras fontes científicas também, e transformamos isso num livro para ajudar mulheres, basicamente entre 35, 60 anos de idade, em que passaram por momentos muito desafiadores, momentos de dores ao longo da vida, e principalmente mulheres que passaram por relacionamentos abusivos, que tiveram pais narcisistas, que estiveram em ambientes de trabalho tóxico. Então, cada capítulo deste livro tem esse direcionamento com muitas dicas, muitos exercícios. Gerou uma insegurança muito grande na vida dessa mulher. Muito. Talvez ela não se sente hoje mais inserida na sociedade devido a alguns traumas, algumas perdas, alguns relacionamentos abusivos, como você falou. Sim. Então ele é um livro mais apropriado para essa dimensão feminina. E o legal aqui é que você até colocou aqui, mostra aí, mineiro, se der, cada mulher tem o seu próprio tempo para ressignificar o passado e construir uma nova visão de si mesma. Olha aqui isso aqui agora, ó. O importante é o compromisso com o processo, mais do que a velocidade do progresso. Bacana, né? E ele também tem exercícios que vocês colocaram aqui. Olha aqui, mineiro, ó. Reescrevendo sua narrativa. Ela tem aqui algumas perguntas para você mesma, mulher. O que você faria? Coisas que você às vezes está passando, o que você diria para uma pessoa que está passando a mesma dificuldade que a sua? Super legal esse livro, hein? Ele é um projeto que a gente fez com muito carinho. Então, agora me veio na cabeça. O senhor me perguntou antes que música que eu gostava. Eu vi que tem uma música aqui. Temos. Uma das músicas que nos inspirou foi a música Uma Nova Mulher. Interpretada por Simone, né? Interpretada por Simone, escrita por Flávio Venturini. Tá. E ela diz muito sobre esse processo de transformação, aquilo que falamos no início
sobre as dores, né? O quanto que elas ensinam, o quanto elas transformam, o quanto que a gente pode ressignificar tudo isso. Tem algumas outras indicações de músicas aí no meio do livro, que eu não vou contar. Eu vou deixar para vocês, comprarem o livro. Aguçar pra pessoa buscar. Certo, que legal. Bacana, hein? Então tá aqui, ó, O Nascer de um Novo Olhar, hein, gente? Ó, bacana o seu trabalho, Renata. Vocês ficaram curiosas, vocês mulheres? Fiquei, principalmente por causa das músicas. Agora ela me aguçou aqui, eu vou ter que comprar. Bacana, hein? Por favor. Bacana. Vamos aqui, eu gostei muito, hein? Vamos aqui uma outra informação, já a gente volta a falar com a doutora. Doença arterial periférica, né, chamada DAP, e a relação com o diabetes e tabagismo. Olha aqui, gente, tem a ver com essa artéria aí normal, a obstrução da artéria. Ô, doutor Fernando, fala um pouquinho dessa doença arterial periférica, né? A gente tá vendo uma figura aí na perna, né, da pessoa. O que é essa? É uma veia que liga o quê? Ela está fazendo uma ligação direta ao quê? Ao coração, ao cérebro? Não, é o caminho de ida, é uma artéria poplítea do joelho, né? É uma artéria bastante importante, que é uma artéria única, que ela irriga toda a perna, né? Quando ela entope, realmente corre muito a perda do membro. É mesmo? É o caminho de ida, né? Então, assim, a parte circulatória é bem simples. O caminho das artérias é o caminho de ida, o sangue vai com oxigênio, né, com nutriente e força, e volta com gás carbônico e as toxinas pelas veias. Isso é a circulação, isso é o fluxo. A DAP é uma doença que dá nas artérias, então toda vez que falta oxigênio, a pessoa perde um membro, é como se infartasse um membro que está entupido. Caramba, bicho. E essa é a nossa luta, a minha missão de vida, fazer as pessoas terem longevidade através e os 4 membros ativos, vivos e produzindo. Não só viver muito, mas viver com qualidade. Mas o que a pessoa sente, se é que ela sente alguma coisa, para falar que tem essa doença aí, né? E como tratar, doutor? Ela tem... Os principais sintomas dela, ela começa a ter dor na perna quando ela começa a caminhar uma distância cada vez mais curta. Então, a paciente começa a caminhar 2 quarteirões e tem que parar. Muitas vezes a pessoa não entende, ela para, olha uma vitrine, disfarça, doença das vitrines. Aí, o sangue chega novamente, ele continua andando, e aí ele tem que parar de novo. Então, a doença... coisa inconfortável. Não consegue Não dá conforto para a pessoa caminhar nem um pouco. Não consegue, porque o nosso principal combustível é o oxigênio. Certo. Sem oxigênio nós não vivemos nem 3 minutos. Então a gordura entope a artéria e o oxigênio não chega lá. Então a pessoa tem que parar. Essa é a claudicação. Então hoje nós, no mundo inteiro, temos procedimentos minimamente invasivos. Nós brasileiros viajamos o mundo através de procedimentos com colocação de stent e angioplastias e procedimentos que você revasculariza sem cirurgia. Entendi. Mas a nossa missão não é essa. A nossa missão é prevenir. Prevenir. 4 doenças levam a essa lesão. Pressão alta, diabetes, cigarro e colesterol. Caramba. Principalmente o diabetes e o cigarro. E se eles estiverem juntos, é um vasoconstritor superpotente. Então, isso aí não tem idade, pode ser para qualquer ser que está sofrendo isso aí, em qualquer... Pode ser homem, mulher, idoso, jovem. Não pecou, ele não fez um pecado e teve isso, qualquer idade, pai. Eu tenho pacientes de 30, 35 anos que já fizeram procedimentos, tenho pacientes de 80 anos, sim. Mas a nossa missão é evitar de fazer um procedimento. Porque hoje, arrumar o seu colesterol, seu diabetes e parar de fumar, melhora bastante mesmo o tratamento. E tem novidades, principalmente esse ano 2025, que as novas medicações, tipo Mounjaro, Wegovy, que são medicações agora que foram feitas como emagrecedores, sim. Elas também diminuem a gordura que está dentro das artérias. Que interessante. Então, não é só para emagrecer ou para um fim estético. Perfeito. Então, essas medicações, Mounjaro, Wegovy, tudo, avaliadas e com supervisão, a gente consegue melhorar 37% a distância de marcha do paciente. Que coisa, hein? Melhora a força de contração do coração e a pessoa consegue ir caminhando cada vez mais. É importante o que o senhor falou, mas sublinhar, né? Que
para tomar isso, porque o povo é danadinho. Nossa, o povo é danadinho, viu? É verdade. Ele ouviu aqui, ele já anotou, daqui a pouco ele vai procurar na internet ou na farmácia próxima. Dr. Google. Comprar, e não é assim que funciona, porque ele pode piorar a circunstância dele. Pode, porque todo remédio tem efeito colateral. Isso você falou, é verdade clara, assim. Então a pessoa, ela vai lá, ouve falar, a vizinha está tomando, compra. E ela compra a maior dose, porque ela já quer emagrecer rápido. Exato. Resolver. Ela já compra Power, Trash e tal. E todo remédio tem efeito colateral. O remédio é uma droga, então ela em excesso faz mal, faz muito mal. Os principais efeitos colaterais, enjoo, vômito, fraqueza, a pessoa não consegue sair da cama se ela for medicada com dose muito alta. Entendi. Então precisa ter um escalonamento, um crescimento da dose e aí melhorando a distância de marcha. Eu tenho até uma história engraçada. Teve um paciente que uma vez me procurou e falou assim, o pessoal me chama de bacalhau, né? Bacalhau, né? Bacalhau. Sobrenome. Bacalhau, eu estou caminhando 1000 metros e eu tenho dor. Você precisa me operar. Eu falei, não, cara, não precisa te operar. 1000 metros... Você tá indo bem, cara. Tem que parar de fumar. É. Tem que parar de fumar. Toma uns remédios aqui e volta em 3 meses. Voltou bravo comigo. Pô, Calhau, eu tomei os remédios aqui e, cara, não melhorei, cara. Não valeu de nada essa receita aqui. Eu falei, cara, você parou de fumar? Ele falou, não parei, cara, não parei. Pronto. Eu falei, cara, imagina você tá numa reunião de negócio, aí você fala assim, dá licença um pouquinho que eu vou acender um cigarro. Imagina você tá lá, não, espera um pouquinho, pessoal, que eu vou fumar um cigarro. Pronto. E o cara resolveu parar de fumar. Aí eu falei, então você vai voltar em 3 meses comigo, você vai caminhar 4.000 metros, vamos quadruplicar a distância. Sim. Ele voltou chateado de novo. Eu falei, não é possível, cara, de novo. Cara? Eu tô caminhando 2,5 km. Eu falei, cara, você duplicou. Pra chegar no 4, você tem que passar pelo 2,5. Claro. Mas o cara... É engraçado a cabeça da gente, né? Chama a doutora Renata. Tem que chamar. O cara trabalhar. Permite uma pergunta? Pois não. Doutor, você consegue fazer uma relação entre as doenças vasculares e o emocional da pessoa? O quanto que, de repente, esse aspecto psicológico interfere nessas doenças ou causam até as doenças psicossomáticas que a gente diz? Tem sim, tem uma relação. Tem algumas doenças, principalmente as vasculites, onde você produz anticorpos contra você mesmo, como se fosse um vitiligo das veias. Você produz anticorpos contra você mesmo. A sua cabeça realmente acaba tendo esse tipo de lesão. E realmente tem muita doença psicossomática também, mas o contrário também existe. Tem muita doença física que existe, a pessoa não está enxergando porque é uma doença capilar, ela não é visível aos olhos, mas é visível ao ultrassom, visível ao microscópio. E aí a pessoa fala, não, isso aqui, essa veinha? Não, isso não é nada. Então, da mesma forma, a pessoa está achando que é coisa da cabeça dela e vai deixando para depois. O nosso papel na Sociedade Brasileira de Vascular é todo ano falar, faz um check-up vascular. Um check-up, não custa Procura nada. também um psicólogo. Tá gostando, gente? Tá vendo a importância? Bora lá, mais informação aqui, ó. Comunicar o perdão em tempos de polarização e julgamentos rápidos. Olha aí, Patinha. Comunicar o perdão em tempos de polarização, que é esse tempo que a gente está vivendo, né? E julgamentos rápidos. Como é que nós vamos comunicar esse perdão, né? Tem gente que está pesado, não anda 1 quilômetro, porque está pesado de pecado. De pecado, né? De raiva, de ódio dentro dela. Como é que comunicar o perdão? Aí o grande papel da Rede Vida, da Rádio 9 de Julho, de todos os comunicadores, padres nas igrejas, nas suas paróquias, de comunicar o perdão. Porque eu tive a oportunidade na Expo Católica de entrevistar o padre Christian Shankar, esteve aqui com um livro sobre família, e uma das coisas que eu conversei com ele ali naquele dia foi sobre o perdão que às vezes não existe nem dentro da própria casa. Então, às vezes, a gente está ali na paróquia, na comunidade, vivendo, bebendo, né? Do Cristo, da fé, né? Daquele momento, mas em casa, nem em casa eu consigo Na hora fazer, de exercitar isso na vida Exato. prática, a gente tem uma dificuldade muito grande. Então, primeiro a gente já vem na contramão do mundo. Não estou nem entrando ainda na polarização, mas dentro da igreja a gente já tem essa dificuldade mesmo. Você vem trouxe até no último domingo isso, a dificuldade que a gente tem com aquele irmão que já é mais difícil de perdoar aquele que pisou no meu pé. Aquele que me criticou, aquele que não olha pra mim, aquele que me dá bom dia. Aquele que usa termos que às vezes não é legal e te provoca dentro do local onde você está, no ambiente que você está. Então, a gente já tem essa dificuldade ali. Então, já levar para o mundo, isso é muito maior. Então, por isso, eu acho que é importante também a gente perceber
como cristãos, católicos, apostólicos romanos, aqueles que estão ali vivendo a sua fé, de ser esse instrumento de perdão. Porque não é só o padre, lógico que, né, como padre, nós como TVs e rádios de evangelização temos essa obrigação de falar sobre isso, mas eu, no meu papel, dentro da minha casa, nos meus locais de convivência, de ser essa ponte mesmo, da pessoa, daquele ser mais difícil, é muito difícil conviver com uma pessoa difícil, mas eu ser mais educada com essa pessoa. É o que você estava dizendo na homilia, né? No domingo, né, padrezinho? De ser um pouquinho mais educada. Quando a gente fala de se aproximar de alguém, é muito fácil a gente se aproximar de quem gosta da gente. É verdade. Pô, ele é simpático comigo, chama ele sempre aqui, eu quero me aproximar dele. Agora, o extraordinário, que é isso que você está falando, né, Patinha? Muito bem. É justamente você comunicar para aqueles que lhe pesa. Se aproximar de uma situação de trabalho, às vezes na sua própria casa, daquela circunstância que você fala, isso me desafia. E eu me aproximar, e aí precisa entrar a questão espiritual no meio. Porque a gente aprendeu, né, Patinha? Eu quero que você complementa. Nós, por nós mesmos, somos capazes de dar o perdão a alguma circunstância que nos ofenderam? Claro que não. Nós não somos capazes. Humanamente falando, por mais inteligente, com vontade que eu tenha, eu não sou capaz de dar o perdão. O perdão, ele necessita de uma intimidade no Espírito de Cristo Jesus, que ele nos deu. É o Espírito Santo, é o sentimento de Deus que precisa começar a conviver em mim para eu poder dar esse perdão. Ou seja, eu preciso ser envolvido eu mesmo, ser curado de mim. Olha que coisa doida. Você me provoca, Renata. Olha que coisa doida. Você está provocando o padre. Não fui eu que te provoquei. Estou dando um exemplo. Aí o que acontece? Quando você me provoca, ou no ambiente que a gente está, automaticamente foi você que me provocou, mas eu incendiou em mim uma mágoa profunda de você, que eu quero me desaproximar de você. Na verdade, os dois precisam ser curados. Primeiro, você, porque me provoca que você às vezes é ousada, né? E eu preciso ser provocado, porque a minha humanidade, a minha psicologia não é capaz, eu não tenho o poder de enfrentamento de algo que me contrarie. Então, o que acontece? Eu preciso da graça, do perdão, para que eu não me desaproxime de você. Eu preciso enfrentar isso, não com a minha força somente, mas com a minha fé. Sim. Para que eu possa dar o testemunho que realmente Deus existe, sabendo que o que você está me fazendo está me levando um crescimento para mim também. Porque agora eu estou me autofirmando como cidadão, como pessoa humana. Porque se você me ofende, eu preciso crescer para lembrar que essa ofensa eu não posso revidar ao mesmo tempo com você. Do mesmo jeito. Na mesma proporção. Eu preciso aceitar você, independente se você paga pizza para mim ou se você fala mal de mim. Aí é o verdadeiro amor de proximidade. E aí tem a ver com o Espírito Santo, não é isso? Totalmente. Então, por isso que a gente que está ali, né? Eu gosto de falar isso, porque você está dizendo isso, padrezinho, mas você tenta viver isso na sua vida como eu também tento. E é muito difícil. É muito difícil. Não é fácil. Mas a gente tem que fazer esse exercício e ter esse exercício onde a gente pode. Né? Se é no meu trabalho, se é na minha casa. Eu tenho que ser. Na própria igreja. Eu não posso, eu não posso esperar só o Padre Marcos fazer, só eu fazer, só elas, né? Vocês fazerem. Eu tenho que fazer. Porque para mudar o outro, eu também tenho que começar a mudar o meu coração. Eu acho que sou eu primeiro. Eu primeiro. É mais difícil. Eu lembrei daquele A Bela e a Fera. Pô, a mulher se apaixonou por um monstro. É verdade. E ela não esperou ele se transformar em ser humano como ela para se apaixonar por ele. Ali é uma filosofia de vida também, não é? Então, esse desafio do perdoar em qualquer época é maravilhoso, hein, Patinha? Isso é espetacular, Nós Patinha. somos, padrezinho. É mineiro, hein? Doutor, mineiro é fogo, doutor. Mineiro é fogo. Vamos lá. Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha, mais outra informação. Alerta. Incidência de traumas dentários. Opa! Aumenta no período de férias escolares, doutora? Por que ele aumenta no período de... Talvez exista um óbvio nisso, vamos pensar com calma, né? Período de férias, criançada está em casa, come mais besteira, come o que quer. É por aí a conversa ou tem uma outra explicação, doutora? Vai por aí o caminho, mas tem um caminho mais sério. As crianças nas férias vão andar de patinete,
As crianças vão querer colocar os patins. Perfeito. As crianças brincam de pega-pega, um empurra o outro, um tropeça no pé do outro, cai e quebra o dentinho. Quebra o dentinho. Então, qual a importância desse alerta? Porque se tem um dente de leite, ele vai ser trocado. Tudo bem. Se é um dente permanente, é para a vida. Então, eu tenho vários pacientes que têm prótese ou uma coroa no dente anterior e diz assim, quando eu era criança eu caí, eu quebrei meu dente, e é um trauma que vai levar um pouquinho para a vida, porque é bem na frente. Então, você sorri e não tem como colocar uma prótese numa criança. Então, às vezes, ele vai ter que ficar com um dentinho provisório, um aparelhinho móvel que põe e tira. Aí, com 7, 8 anos, ok. Com 9, ele já tem um pouquinho de vergonha na escola. Então, isso daí é um problema que pode acontecer, um acidente. Mas se ficar em alerta, falar para as crianças, quando descer, cuidado, os patins, vão colocar todos os apetrechos de segurança, porque não só o dente. Se quebrar o dente é o de menos, né, padre? O pior é um traumatismo craniano, uma queda. Verdade. Então, mexeu com o crânio, tem que tomar cuidado. Eu ainda digo que o dente ainda é o menor dos fatores. Então, vai brincar nas férias, segurança, capacete, joelheira, tem que estar sempre de olho. Porque a criança, na verdade, graças a Deus, ela tendo saúde, ela é bem elétrica, né? Mesmo quando ela não está de férias, ela é em casa, ela é na rua, ela deixa os pais endoidecidos, finais de semana, no condomínio. A criança já tem isso, então ela realmente aumenta. O perigo desses traumas, muito bem colocado pela senhora, é realmente muito verdadeiro, né? E as cáries também existem. As crianças hoje em dia, com a fluoretação da água, mudou o sistema. O sistema bucal mudou, depois começou a fluoretar a água. Então, as crianças não têm mais aquela cárie que tinha antigamente. É verdade, né? Então, cuidou, escovou, passou fio dental, dá para ter a boca, o dente, a vida inteira. Ter aquele dente branquinho, nunca ter cárie. Isso melhorou Isso muito é a mesmo. prevenção. Então, em tudo, a gente começa lá na base. Então, as crianças estão em casa, não pode tirar o ritmo. Olha, vai dormir, tem que escovar o dente. Vamos brincar até mais tarde? Vamos dormir, escovar o dente. O aleitamento, né? Aquela criança que vai tomar mamadeira à noite. Tem crianças com 7, 8 anos que ainda tomam mamadeira. É um hábito, ok. Mas não pode ter esse leite fermentando por 8 horas, a hora que ele dorme. Tem que escovar o dentinho. Então, tem alguns hábitos que a gente tem que tirar das crianças e, principalmente nas férias, fica meio solto, né? Porque vai viajar, tá em hotel, não tá em casa, não tá na rotina. Então, a rotina de prevenção e de higiene tem que ser constante, mesmo nas férias. Não tem férias para escovar o dente. Eu lembro até hoje, doutora, como é que foi que eu comecei a escovar o dente todos os dias. Foi exatamente com 8 anos de idade. Eu não gostava de escovar os dentes. Eu sou daquele período que não tinha essa coisa do flúor. Então a gente tinha muitas cáries, né? Sim. Minha mãe falava, vai escovando, eu não escovava. Aí eu fui na escola, atenção vocês aí. E conversando com um coleguinha perto de mim, ele tinha mau cheiro na boca, ele estava com mau hálito. E aí eu falei para mãe, menino tinha o cheiro de leite estragado na boca. Aí minha mãe, não era esse motivo, né? Talvez sejam outros motivos, estomacal, alguma coisa. Eu falei, minha mãe falou, porque ele não escova o dente. Eu falei, Nena, é por isso. Eu comecei a escovar o dente todo dia, até hoje na minha vida, com medo de ter mau hálito. Na minha cabeça. Mas minha mãe usou. Isso chama tratamento de choque. Mas funcionou. Sua mãe é uma mulher muito sábia. Muito sábia. Muito bem, gente. Vamos ver aqui mais outra informação, rapidinho. Olha lá. Falta de autonomia e medo de envelhecer. Renata, conta aí, essa falta de autonomia e medo de envelhecer. Você acha que isso daí é uma coisa, você acredita, estudando um pouco alguns desses seres humanos, está na maioria das pessoas isso? Talvez a falta de autonomia nem tanto, mas o medo de envelhecer? Sim, isso faz parte da vida moderna, principalmente e infelizmente para nós mulheres. Porque existe aquele estigma, hoje em dia a gente ouve falar muito também do etarismo, que existe em ambos os sexos, mas para as mulheres isso sempre acaba pegando um pouco mais, até por conta de todo o desenvolvimento. Então, muito se vê ainda sobre a cultura, a criação.
E aí entra a falta de autonomia também. Então, o que aconteceu dentro daquela família, daquela sociedade em que aquelas pessoas estão inseridas e que fez com que aquela criança, aquele jovem, aquela mulher adulta não se desenvolvesse plenamente e com isso não conseguisse desenvolver as suas habilidades e aí isso vai entrar um pouquinho também na autoestima. Um pouquinho não, um pouquinho muito, vai impactar na autoestima. E aí quando a pessoa vai adquirindo uma certa idade, ao mesmo tempo em que ela tem maturidade para lidar com o julgamento, com a sociedade ao redor, mas vem também o medo do desconhecido. Então, como é que eu vou ter que lidar com a minha aparência? Muitas vezes, aquela pessoa não se reconhece mais dentro daquele corpo. Ou, como é que eu vou lidar com esse corpo que não está funcionando? Como até o doutor disse, eu caminhei nem 2 quilômetros e eu estou aqui com muitas dores. Tá. O que é que eu vou encontrar lá na frente? Eu vou encontrar alguma dificuldade financeira? Ou eu vou ter a minha família? Eu vou ser aceito pelos amigos? Então, esse medo do desconhecido, ele leva ao medo de envelhecer também. Mas existe uma boa notícia que hoje em dia, as pessoas estão muito preocupadas em ter qualidade de vida. Estão cuidando mais da saúde, cuidando mais da espiritualidade, se olhando com mais carinho, com mais afeto. E aí tudo isso vai levando a um bem-estar geral. Eu penso também, eu entendi perfeitamente, eu penso também, doutora, que assim, eu estava até conversando hoje, um pouquinho lá na rádio, que a gente deu uma passadinha nessa pergunta que eu achei ela legal. A questão de você, às vezes, hoje, vamos por nós, assim, que estamos na ativa, a gente ainda consegue trabalhar, você tem que resolver problemas seus, Às vezes, nem tudo eu me meto a resolver, eu peço ajuda para algumas pessoas. Eu já fui muitas vezes questionado, Marcos, mas por que você está pedindo para outro fazer, sendo que você pode fazer isso? Eu falei, eu posso, mas não é muito a minha praia. Eu preferia que o outro pudesse fazer isso para mim, enquanto eu vejo outras coisas na minha vida. Então, essa dependência, às vezes, um pouco de alguns fazerem parte da minha vida, eu acho importante. Porque eu acho que se você também for muito autossuficiente em quase em tudo que você faz, é ruim. Amanhã ou depois você fica idoso, velho, e você vai precisar ter um gesto de humildade, de falar, você pode me ajudar, você pode fazer. A pessoa vai entrar em depressão. Então, eu acho que, eu não sei se eu estou... Está certíssimo. Do que eu estou falando, porque eu acho que é legal você ter uma autoconfiança em muita coisa que você faz, mas sem deixar de saber que o outro também pode fazer muito bem ou melhor do que você em muitas coisas. E que você tem que ter a humildade de falar, você pode fazer isso para mim, porque você faz melhor, ou você sabe fazer melhor do que eu, não é? Eu acho que isso é importante, né, doutora? Sim, com certeza. Eu falo, não sou tudóloga. Eu sei de muita coisa, eu faço muita coisa, eu estudei muita coisa, sim, mas eu não sei fazer tudo. Tem gente que é muito melhor em determinadas áreas do que eu. Por exemplo, dentro da clínica, dentro do consultório, eu atendo bastante crianças, atendo adultos e casais, mas, por exemplo, eu sou apaixonada ali por transtornos de ansiedade, transtornos de déficit de atenção, hiperatividade. Tenho conhecimento sobre o autismo? Tenho. Mas eu sou a melhor pessoa de referência para tratar o autismo? Né? Não. Então, aí, nesses casos, eu prefiro encaminhar para quem faz melhor do que eu este ponto. Eu prefiro lidar com as questões que foram acontecendo ali na vida e aí até fazendo um link com essa questão, com essa pergunta, que é até um ponto que eu trato num capítulo de um outro livro que eu participei também como coautora, que é o que foi, quais foram as dores da infância que ainda doem no adulto. Então,
muito do que foi tratado, como essa criança foi acolhida ou não foi acolhida, vai se transformar em dores no adulto. Então, eu não sou autossuficiente. O senhor me trouxe aqui, eu sou autossuficiente, eu faço, eu aconteço. Em alguns casos, isso pode vir acompanhado de uma questão que eu não sei pedir ajuda. Pois é. Se me permite dizer um parênteses, veio uma ideia agora, até na nossa parte, né, doutores, multidisciplinar, que a gente trabalha na área da saúde, a gente sempre tem essa autoajuda em qualquer profissão, como o padre disse, eu preciso de alguém que faça isso para mim, que faz melhor, e a gente se livra para fazer outras coisas. A gente vai ver Jesus, né? Ele teve uma equipe. Ele não fez, ele teve 12 pessoas. Ele não atuou sozinho, então, exatamente. Se as pessoas tiverem esse conhecimento de que sozinho não chegamos lá, precisamos de uma equipe, em tudo na vida, né? Para trabalhar, você tem 2 filhas, você precisa de uma pessoa que cuide da sua filha. Verdade. Então, senão a gente também não trabalha, não faz nada, né? Não é uma competição. Por mais, eu sou psicóloga e tem uma outra psicóloga. A gente não está competindo. Se a gente pode trabalhar em parceria, o resultado vai ser muito melhor. Legal, não é, gente? Tá vendo? Que pena que a gente não podia ficar mais tempo falando dela, mas dá gosto. Vamos ver essa outra informação aqui, ó. Síndrome do desfiladeiro torácico. Compreensão vascular em atletas e jovem. Doutor, conta isso aí. O que é isso aí? Essa síndrome de desfiladeiro torácico? Essa é uma coisa bem rara, viu, padre? Mas chama muita atenção porque dá uma doença que dá em muitas pessoas jovens, assim, a partir dos 15 anos. O sintoma que ele sente é uma dormência e formigamento nas mãos. Embora a doença esteja aqui no pescoço, o sintoma dá nas mãos. Dá nas mãos. Porque é a região mais distal. Irradia na mão. Exatamente. Então, conforme o atleta vai fazendo sua atividade física, hipertrofiando, ganhando massa muscular e fibrose e lesão constante, nessa região aí da clavícula com a primeira costela, começa a fazer uma fibrose, formar estruturas duras que comprimem o nervo, a artéria e a veia. A doença, em 95% dos casos, é no nervo. 3, 4% na veia e 1% nas artérias. Então, o sintoma para quem está em casa a pessoa está digitando, teclando, começa a ter dormência nas mãos. Os dedos nas mãos? Os dedos e nas mãos, porque é onde tem a maior inervação do corpo. E o tratamento aí é fisioterapia, neuroléptico. Tem cura? Tem tratamento, sim. Mas é uma doença no pescoço que dá sintoma na mão. Na vascular tem muito isso. Lembra aquele desenho da perna? Eu tô preocupado com isso, doutor. Eu não sou atleta, mas é o seguinte, eu durmo mal. Você tem um porte físico grande, né? Musculatura e tal, e tensionando essa região aqui tudo. É porque eu faço exercício também, e às vezes, numa maneira como eu tô dormindo, posso não estar dormindo corretamente. Pode também. Às vezes eu sinto muitas dormências nos meus braços, nas minhas mãos, dependendo do que eu tô fazendo. Um teste que a gente faz muito é erguer o braço. Então, você está começando a ficar dormente, aí eu ergo o braço. Melhora, se melhorar, então é a posição que eu tô, é a postura que eu tô, deve ter uma compressão ali, preciso procurar ajuda. E cai de novo nessa história da humildade, de procurar ajuda e tudo mais, que a gente está conversando um papo tão bonito e tão verdadeiro que a gente está tendo. Então, faz um teste em casa. Se você estiver teclando e começar a ficar dormente a ponta dos dedos, né, na hora de escrever, era uma doença chamada dos pianistas. Hoje não tem mais, os teclados são bem molinhos, mas o computador... Então, se a pessoa tiver muita dormência e ela para na hora da dormência e erguer o membro, né, a favor da gravidade e melhorar, ele precisa procurar ajuda. Tá vendo, gente? Eu acho que eu vou procurar sua ajuda já, doutor. É isso aí. Vamos ver aqui uma próxima aí, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Família sob ataque. Diferentes valores no lar moderno, Patinha. Tá uma bagunça. Brincadeira. Então... Não, tá. Família sob ataque, a gente percebe isso nitidamente. O tempo todo, né, Padrezinho? O tempo todo, porque o aparelhinho que está nas nossas mãos aqui, todos nós temos um, né, pelo menos, que é o celular, né? Eu conversava também isso na Expo Católica lá com um bispo, Dom Edson Oriolo, que falava sobre isso.
A gente conversava sobre isso, porque a gente cresceu, o pai sabia exatamente o que a gente estava assistindo. Estou dando um exemplo, né? Que tem tantos ataques. Eu estava sentada ali, meu pai viu o desenho que eu estava assistindo. O que eu estava assistindo hoje, os pais, cada filho tem um celular. Eu não sei o que a criança está lá no quarto. Então ficava no mesmo cômodo assistindo. Exatamente, não tem uma TV em cada quarto, a gente não tinha isso, né? Então, esse é eu acredito que é um dos grandes desafios dos pais hoje, das famílias hoje. Você conseguir chegar nisso, de você ter que dar esse acesso a essas crianças, ter que viver no que a gente está vivendo hoje, mas como criá-las ali nesse ambiente de que a família seja o mais importante, né? Que não tenha essa coisa do questionamento, porque vai existir o questionamento, gente, adolescente é questionador, né? Mas a família ser esta base do jovem, da criança, dela saber onde ela tem que correr, não é na rede social, né, que eu vou conversar, não é o influenciador que vai me dizer o que eu vou fazer, é em casa que eu vou descobrir aquela base, como eu vou ser, como é que eu vou crescer. E é um dos grandes desafios hoje, eu acho que das famílias mesmo. Essa é a tecnologia, é muito boa, mas ela precisa ser bem utilizada, porque os jovens podem aí, né? As crianças podem... Ela precisa saber utilizá-la, mas eu acho que sempre vai cair na questão dos educadores, que é o pai, a mãe ou os responsáveis, né? Com toda certeza. Porque pode vir a maior tecnologia do mundo. Se o pai e a mãe não for pai e mãe de verdade, no sentido de... Desculpa falar, eu sei que aqui abriria um leque muito grande, mas a gente já terminou o tempo. É amigo de filho. Amigo de filho não é o papel do pai e da mãe, né? Então, aí que está. Eu acho que muito desses valores que você falou, os pais hoje estão perdendo eles perderam o sentido de ser pai e mãe para o filho. Porque o pai e a mãe também fica no celular o tempo todo, né? Então, Estou dando um exemplo, que tem várias né? coisas, né? Estou tão ocupado com as minhas coisas que eu não vejo o que está perto de mim. Mas, enfim. Maravilha, tá aqui a Patinha, gente maravilhosa. Vamos ver aqui o resultado da enquete. Lembra qual foi? Hoje é o dia 15 de julho, né? Se é o dia do homem, dos mens, ou é o dia do carro elétrico. Vamos ver o que a pesquisa mostrou? Ó, 62,5% disseram que é o dia do homem. 37,5% diz que é o dia do carro elétrico. Afinal, é do homem ou do carro? É do homem. É do homem, o povo acertou. Obrigado para nós homens, mens, que nós nos respeite. Ninguém sabia. Olha, apesar do livro de ser das mulheres, tem que fazer um livro para os homens também. Sabe, dia da mulher todo mundo sabe. Dia da mulher, mas legal, hein? Tem o dia 15. Novidade, hein? Vamos gravar Novidade. dia 15. Não, Doutora, então faz tá. um livro para nós homens. Parei. Escreve. Escrevo. Exercitar, o que o homem tem que fazer, como é que ele tem... Hoje eu não lavo a louça hoje. Oi? Hoje em casa eu não lavo a louça. Pelo menos os outros dias. Gente, é o seguinte, ó, eu amei o programa. Doutor Fernando, o senhor, como Obrigado, sempre, é maravilhoso. Obrigado, padre. Obrigado, tá? Gratidão. Doutora Renata, Muito você não vai obrigada. voltar. Com Gostei certeza. muito, tá? Só me chamar. Patinha, você é de casa. Tem daqui a pouco na missa, 7 horas da noite. 19 horas, estamos lá. Patinha, você é de casa. Você é maravilhosa. Eu acho. Doutora Alessandra, que é isso, hein? Obrigada. Quem te fez, filha? Você é maravilhosa. Gente, e que Deus abençoe você. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo. Olha aí os Beatles.